Olá, boa tarde. Bom final de semana. Mas apesar que os outros dias parecia que era final de semana também. Haha. Bom, esse vídeo aqui é para auxiliá-los na resolução dos exercícios de física, pois alguns de vocês me procuraram, como eu pedi para procurar, e encontraram algumas dificuldades nos exercícios de física, tá? Esse vídeo não vai estar correlacionado pelo Clip Escola, porém eu vou desenvolvê-lo para sair pelo YouTube e depois eu posto para os senhores no grupo dos senhores, tá? Então eu vou começar pelos exercícios de física, que foram que pediram alguns alunos, tá? Quem está conseguindo fazer, bacana, mas quem está sofrendo um pouquinho, vamos tentar colaborar uma boa parte dos exercícios, outra parte os senhores vão tentar desenvolver sozinhos, tá bom? Então, eu começo na página 50, exercício 1, que é um verdadeiro ou falso, e ele faz as afirmativas. Ele nem pediu para justificar, mas vamos lá ver o que tem de errado. O que é certo, está certo, pronto, acabou, ok? Bom, o movimento classificado como uniforme pode ter sua aceleração escalar diferente de zero? Não. 1000 vezes não. Por quê? O movimento uniforme necessariamente deve ter aceleração escalar nula, tá? Isso é o que justifica esse exercício, tá? Essa foi a A do 1. Outro que está falso é a alternativa C, que faz a afirmação. No movimento acelerado, a velocidade escalar instantânea é sempre crescente com o tempo. Bom, a velocidade escalar aumenta em um movimento acelerado, apenas se ela for positiva. Também podemos dizer que o módulo de velocidade escalar sempre aumenta em um movimento uniforme acelerado, tá? Beleza? Essa é a justificativa dos dois exercícios que estão errados nesse aqui, tá? Depois temos o exercício 2, que tem um gráfico bonitinho, e aí ele também pede para fazer o julgamento do que é verdadeiro e falso, tá? O bom é que nesse aí só erraram numa, tá? Você avaliou o gráfico, né? E ele fala assim: a posição inicial da partícula é o S igual a zero. Foi ali a partida dele, meu querido? A posição inicial da partícula em t igual a zero segundos e S. Esse S, você tem que lembrar do delta S, que é a variação de deslocamento. Então esse S é de deslocamento, que aí o S é igual a 10 centímetros, tá? As demais estão verdadeiras. Bom, exercício 3 tem esse gráfico para fazer a leitura do marco no quilômetro e a leitura no velocímetro. Quase que eu falo velocípede. Não sei porquê. Bom, ele também pede para fazer verdadeiro ou falso, mas também é interessante para você julgar se é correto ou não, desenvolver o cálculo. E olha, são cálculos de velocidade média. Média. Bom, que é Vm igual a delta S sobre delta T. Tá? Delta S é o que eu acabei de falar não faz muito tempo, tá, Alzheimer? Delta S é o deslocamento, variação de deslocamento. E o delta T, variação de tempo. Fechou? Vamos lá. A velocidade escalar média da viagem foi 60 km por hora. Isso você vai calculando em relação ao gráfico para você fazer a média de velocidade do menino. Vamos ver. Bom, o delta S variou, deu 240, tá? E o delta T foi 4 horas, perfeito? Só somar aí, tá? Você não é monstro demais, né? Isso também está no enunciado. Bom, a variação deu 4 horas. Então, 240 dividido por 4, 24 dividido por 4 é 6. Olha lá a mãozinha da dona Juliana aparecendo. Ela rindo, né? Mas voltando. 24 dividido por 4 é 6. Desce o zero, 60. 60 km por hora. Fechou? Então essa aí é verdadeira.
Você entendeu? Vou repetir. Ele queria saber se a velocidade média era realmente 60 km. Como eu faço isso? Levo em consideração velocidade final menos inicial, deslocamento final menos inicial, e aí deu quais valores? Deu ΔS 240 e ΔT 4. Dividir 240 por 4. 24 por 4, 6. Desce o zero, 60. 60 km por hora. Só estou reformando. Como não tem papel, não tem imagem, não tem arte nenhuma aqui, é só no gogó. Bom, na segunda afirmação fala assim: se o velocímetro do carro permanecer sempre na marca de 70 km por hora, a viagem levaria 4 horas? Vamos ver. Ele falou que a viagem ia demorar 4 horas. Ele foi sem tirar, nem aumentar, nem tirar o pé do acelerador e foi a 70 km por hora durante 4 horas. Mentira, impossível, impossível. Tá? 240 dividido por 70 vai dar 3 horas e 26 minutos. Tá? Então é falso isso aí. Aí a afirmação 4. A velocidade escalar instantânea ao passar pelo quilômetro 30 pode ser determinada por meio da velocidade média entre o marco de quilômetro 20 e o marco de quilômetro 40. Não é possível obter a velocidade instantânea no marco do quilômetro 30 com os dados dessa tabela. Tá bom? E a última, a velocidade escalar instantânea máxima anotada foi 120 km por hora. Foi certamente a maior da viagem. Bom, a tabela não exibe todas as velocidades instantâneas, né? Ele só fala sobre a leitura do velocímetro quando passa no marco daquele quilômetro, tá? Então essa também é falsa. Você vai olhar no gráfico e falar: essa é verdadeira. Não, não é não. Tá bom? Depois tem uns outros exercícios que começam na página 59, que eu também expliquei. Só que aqui tem o exercício 4 e 5. Eles são iguais. Mas eu vou fazer os dois, né? Tá louco, né? Vou fazer só o exercício 4. Tá bom? Quem conseguiu fazer o 4, ok, beleza. Quem tá sofrendo para fazer o 4 e o 5, agora só vai sofrer para fazer o 5. Tá bom? Exercício 4. Fala assim na página 59. Um veículo cuja velocidade escalar obedece à lei V igual a 4 menos 2t. Lembrando que esse t está relacionado às horas, tá? E o v em relação à velocidade, em km por hora. Se movimenta por uma estrada de retilínea, reta, né? Determine a velocidade escalar inicial do veículo. Inicial, bom, tá lá, 4. É o número que está lá em cima, é a resposta. Stonks. Bom, a aceleração escalar do veículo tá ali também, ó. Ele não perdeu menos 2. Menos 2 km, menos 2 km por hora ao quadrado. Por que quadrado? A gente não está falando de aceleração? No vídeo que eu expliquei, não falei que a aceleração sempre é ao quadrado? Bom, na C ele fala assim: a velocidade escalar no instante t igual a 1 hora. Bom, aí você pode usar a lei que ele pôs e multiplicar por 1. Olha que bonito vai ficar. V igual, que nem está lá no enunciado. Olha a mágica. V igual a 4 menos 2, substitui o t entre o 1 vezes 1. 4 menos 2 vezes 1. Nazaré dos cálculos. 2 km por hora. 4 menos 2 vezes 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 4, 2. E depois ele fala assim, na D. No instante em que o móvel inverte o sentido do seu movimento, a inversão do movimento ocorre quando a velocidade se anula, ou seja, t igual a 2 horas.
No exercício 5, vocês vão se virar. Adoro! Agora o exercício 6. Exercício 6, mais sossegadinho. O automóvel parte de repouso com uma aceleração constante de 8 metros, aceleração, 8 metros por segundo ao quadrado, e atinge uma velocidade de 40 metros por segundo. Determine o tempo gasto para atingir esta velocidade. Que fórmula eu vou usar? V igual a V0 mais aceleração vezes tempo. V igual a V0 mais AT, tá? Então vai ficar como? A velocidade não era 40 metros por segundo? 40. Igual a zero, porque é o valor de velocidade zero, mais 8 vezes T. 8 está lá no enunciado também. Como vai ficar isso aí? Tá multiplicando, divide. 40 dividido por 8 deve ser 5. Se não mudou, de repente pegou coronavírus, a tabuada do 5 e mudou. Não. É 5. E aí a resposta do tempo é igual a 5 segundos, tá? O exercício 7, que tem um gráfico bonitinho, eu vou fazer, ele tem 3 perguntas. Como eu ajudei pra caraca nesse vídeo de mais de 11 minutos, eu só vou fazer a, mas eu vou fazer a 8, tá? Preguiça. É o coronavírus, não posso ficar com fadiga. Bom, 2 corredores na maratona A e B resolveram treinar juntos para melhorar sua performance. Para isso, estão utilizando, entre outras coisas, os dados catalogados em um gráfico de velocidade pelo tempo construído pelo minuto inicial do treino. Utilize o gráfico para determinar os itens que se seguem. E aí ele pede na A o seguinte: quem apresenta a maior aceleração nos 10 segundos iniciais? Monstro. Olha o gráfico. Quem está mais rápido? Não pode olhar a resposta, não. Ó, 20 segundos. Ó, 20. Quem está no palitinho de cima? É o A ou o B? Meu irmão. Fácil. Isso é por causa que essa é o que eu ia fazer. Se der, não A, porque a B e a C você se vira. Depois eu só quero saber a resposta que você chegar na B e C. A 8 fala do camaradinha que joga um bagulho do alto do prédio. Não é nem pra estar no alto do prédio, por causa do o Covid-19. Mas o cara tá lá no alto do prédio. Tomara que fique gripado. E ele joga um objeto do alto do prédio. E aí ele quer saber... em relação ao movimento de queda do objeto, é correto afirmar que ele sofre em relação ao movimento uniforme retilíneo, é um movimento uniforme variado ou acelerado. Claro que é acelerado, né? Que está na relação à queda livre do objeto, do alto do prédio. E aí ele vai cair ganhando mais velocidade, vai aumentando a aceleração dele, tá? Então a alternativa certa é E de errado, tá? Se houverem mais dúvidas com os senhores, vocês podem me procurar, tá? Só não me mande vírus.